Começa agora o programa Comunicação Executiva, com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Olá, bem-vindo a mais um programa Comunicação Executiva. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Sou Reinaldo Passadori, CEO da Passadori Comunicação, especialista em comunicação. O tema de hoje é falar sobre o universo feminino. Tantos aspectos que há de diferenças em termos de posicionamento, exigindo aí uma equidade, uma nova posição em relação a isso. E há pessoas que são especializadas nisso. E tenho o prazer de conversar hoje com Luciana Passadori, que é minha esposa, e que tem todo um trabalho focado e voltado para esse direcionamento, para essa conscientização de muitas mulheres nessa direção. Luciana, que prazer falar com você em nosso programa. Prazer é todo meu, Reinaldo, muito obrigada a todos os ouvintes, principalmente aos ouvintes deste programa, que eu tenho certeza que é um sucesso. Lu, em relação a essas diferenças todas que há em termos de homens e mulheres, no posicionamento, digamos, profissional, em termos de salários, em termos de até respeito e consideração, considerando o trabalho que você desenvolve junto com o IVG, primeiro gostaria que você falasse um pouco sobre esse movimento, sobre esse trabalho coordenado pela Edna Vacelo Goldoni, que é o IVG. O que é o IVG e qual é o seu papel nesse contexto? Sim, o IVG, hoje ele é considerado, é o Instituto Vacelo Goldoni, e ele é considerado hoje o maior programa de mentoria da América Latina. Nós mentoramos 600 mulheres a cada edição no programa Nós por Elas. E elas são mentoradas por mentores e mentoras, ou seja, homens e mulheres, que aí faz jus ao nome do programa, que é Nós por Elas, ou seja, a gente não vê diferença e a gente preza a equidade. E nós temos mentores espalhados no mundo todo. São executivos, diretores de RH, consultores, CEOs de grandes empresas, pessoas que doam 5 horas de mentoria e também participam do programa de forma muito espontânea e principalmente através de um olhar muito amoroso para cada mulher que está ali sendo mentorada. E as mentoradas são mulheres espalhadas pelo Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, temos mentoradas em todos os estados do Brasil. Esse programa, nós já impactamos a vida de mais de 7 mil mulheres, ou seja, é um case, é um sucesso. Além deste programa, Reinaldo, nós temos também um programa chamado Delas para Elas, que é um programa que ele foi feito exclusivamente para diretoras e VPs de RH. Ou seja, é um programa que ele é específico para esse público, porque a gente acredita que essas mulheres, elas têm total condição de chegar a um cargo de CEO. Mas assim, o que falta? Qual é a chave que precisa virar? Então, a Edna Glaucimar idealizou esse programa e levamos esse programa no ano passado e vai ser lançado agora a 2ª edição, onde nós oferecemos 5 horas de mentoria, oferecemos masterclass, oferecemos também a oportunidade de conversar com 7 CEOs mulheres, onde elas contam quais foram os desafios e quais foram os momentos mais importantes da carreira delas, né, que elas conseguiram chegar onde elas estão hoje, ou seja, um cargo de CEO. O programa é um sucesso e como 2025 já está começando a 1.000 por hora, também estamos lançando 50 mais. É um programa onde nós iremos mentorar pessoas acima de 50 anos que estejam fora do mercado de trabalho e que querem uma oportunidade para voltar ao mercado de trabalho, seja numa empresa, seja empreendendo. Então, nós ofereceremos 5 horas de mentoria para essas pessoas e eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na vida de todas elas.
Que maravilha, né? Um programa extraordinário. Tenho prazer também de participar desde a primeira edição e tenho feito assim a minha parcela, a minha contribuição também para esse movimento tão intenso e tão bonito e que eu acredito também. Uma pergunta, porque assim eu sei que há muitas pessoas, muitos homens também que gostariam ou talvez precisariam ter uma oportunidade dessa natureza, dessa magnitude. Mas independente disso, uma questão. É claro que eu já ouvi isso e certamente você já ouviu também que o lugar da mulher é onde ela deseja estar. E a questão é, por que então esse movimento para mulheres em papéis de liderança? Será que as mulheres efetivamente desejam esse papel de liderança ou é um movimento para estimular para que também as mulheres sejam líderes? Pode ser que as mulheres não desejam esse papel de liderança que implique em muita responsabilidade, abrir mão de família ou de muitas outras possibilidades. Contradizendo até porque não, assim, a mulher deseja onde ela está. Até que ponto que, de fato, há esse interesse das mulheres em assumir papéis de liderança? Olha, obviamente, Reinaldo, cada uma tem seu projeto de vida, tem o seu propósito de vida e tudo isso é respeitado. Mas muitas mulheres, elas desejam sim chegar num cargo de liderança, chegar a ser CEO de uma empresa e as oportunidades não aparecem ou elas enfrentam diversos problemas que é sabido por todos que existe uma grande diferença, existe um caminho a ser trilhado muito grande para uma mulher dentro de uma empresa. Ou seja, não basta simplesmente a técnica que elas conhecem muito bem, nós conhecemos muito bem. Existe também um desafio gigantesco que é conciliar, por exemplo, a maternidade, conciliar a parte de casa para muitas que são casadas. Existe uma parte também do investimento na intelectualidade. Então, é uma jornada que eu considero tripla. E além dos desafios dentro da empresa mesmo, por uma equidade salarial, por direitos iguais. E quando a gente oferece essa mentoria, é óbvio que é feito uma triagem, é óbvio que é feito todo um questionamento se esse realmente é o desejo daquelas executivas. E se assim for, assim elas receberão uma mentoria bem direcionada para que elas alcancem esse espaço. E nesse sentido, o programa tem tido muito sucesso. Interessante isso. Você falou assim que existem muitos problemas que geram essa, talvez, dificuldade ou que causam naturalmente essa diferença que exige até uma necessidade de um movimento de equidade, de equiparação. Qual é, então, no seu entendimento e dos estudos que vocês têm feito e todo um trabalho muito mais profundo em relação às causas geradoras dessa dificuldade? Você atribui isso a um processo educacional, no qual as mulheres, de alguma maneira ou de outra, foram educadas, talvez pelas próprias mães e pais, no sentido de muita proteção, muitas vezes limitando até a possibilidade, a crença de que elas podem tanto quanto qualquer pessoa pode, ou qualquer homem pode, ou uma questão até relacionada a um mundo, digamos, machista, ou mundo das organizações. Onde você vê que está, ou que estão, os maiores problemas e quais são esses problemas que impedem que a mulher avance mais e mais rapidamente para situações mais elevadas até em termos de liderança? Eu posso dizer que são as duas coisas, né? Existe uma questão, digamos, cultural, né? Desde muito cedo, as mulheres, elas ganham uma boneca, uma cozinha. Dificilmente, hoje está começando a ficar diferente, né, com essa nova geração, mas dificilmente uma mulher ganhava um carrinho, um jogo de, digamos, de estratégia, de pensamento, um jogo de tabuleiro. Então, assim, os incentivos desde criança são muito limitados e são bem direcionados à mulher servidora, à mulher cuidadora. E um desafio que as mulheres encontram quando chega na época de trabalhar, na época da profissão, é exatamente esse. Elas continuam servindo e continuam sendo cuidadoras. Então, nos cursos que eu desenvolvo,
É interessante que a gente encontra muitas mulheres assim, a boazinha, sabe? Querendo ser a legal, acolher, escutar e o posicionamento ficando lá embaixo, né? E esse posicionamento que ela foi acostumada a vida inteira e encara isso como um jeito certo de lidar a vida, é que atrapalha a ascensão na carreira. Porque o posicionamento correto é o que realmente é importante para ela, o que ela precisa falar, qual o momento mais adequado, qual o tipo de comunicação mais adequada para aquele fato, para aquele momento. Numa reunião onde se tem vários homens ali e só ela para falar, para se posicionar, muitas delas sim, ficam super intimidadas e não se posicionam adequadamente. Então, eu vejo como o primeiro passo é quebrar essa crença e quebrar também esse padrão comportamental de que as mulheres precisam ser aquelas mulheres cuidadoras que precisam estar sempre à disposição, né? E passar a uma nova, encarar de uma outra forma a sua vida, né? Encarar de uma forma mais cabeça erguida. Eu acredito assim que não tem muito jeito, ela tem essa jornada tripla de casa, filhos, então é preciso trabalhar muito a questão da gestão do tempo, mas se é importante para ela a carreira e se é importante para ela chegar num cargo de CEO, ela tem que fazer uma gestão do tempo adequada e trabalhar, sim, um posicionamento. Por isso que eu acredito que a comunicação, nesse sentido do posicionamento, é extremamente importante. Poxa, é interessante você trazer esse assunto para a comunicação, considerando que esse é todo um trabalho do qual também você faz parte, como diretora da Passadori Comunicação. E assim me ocorre uma questão. Até que ponto que essa mudança, essa, digamos, disruptura no sentido, ou seja, uma cebola que se descasca para buscar a essência. Então se tiram assim todas ou algumas dessas marcas que vêm ao longo do tempo sendo impregnadas no comportamento e na atitude da mulher em relação a ser boazinha, ou ser submissa, ou ter que fazer alguma coisa que talvez não esteja alinhada com a sua essência, efetivamente. Até que ponto, então, que essa mudança não impõe que ela também tenha papéis, porque as mulheres têm certamente muitas características e muito diferentes do homem pela própria natureza. Enquanto o homem tem mais força bruta, mais força física, talvez um lado mais impulsivo em função da própria estrutura da própria humanidade ao longo do tempo. O homem é guerreiro, caçador, sai para caça, sai para luta. E a mulher normalmente cuida de filhos, de casa, e é um papel, e claro, com outras características que ela tem, de sensibilidade, de comunicação, de percepção, uma cuidado muito mais acurada, muito mais profunda do que o próprio homem. Obviamente, essas seriam as características e forças principais da mulher. Até que ponto que não se incorre num risco de que a mulher também tenha que ter um posicionamento tipicamente masculino, machista, para bater na mesa, dar murro na mesa e falar com propriedade? Isso pode ser também tratado como um posicionamento. Mas o posicionamento pode ser feito também de uma maneira muito positiva e muito mais forte do que a força bruta. Como é que você vê essa dicotomia, essa diferença? Então, Reinaldo, é assim, existe uma teoria que diz o seguinte: a mulher, quando ela é criança, a menina, o primeiro acolhimento que ela tem é da mãe. E aí ela começa a perceber que essa mãe é aquela mãe submissa, quieta, que faz as coisas, que serve, mas que não é aquela mãe que sai para ação, que sai para trabalhar, que sai para lutar, que sai... E aí ela começa a perceber isso e ela olha para o lado masculino do pai e ela percebe o quanto que esse pai é o que ela gostaria de ser. Gostaria de ser assim, no seguinte sentido, de buscar quais são as características masculinas que ela precisaria adotar para que fosse essa pessoa lutadora, buscadora, realizadora, que conquista o seu espaço, o seu dinheiro, os seus bens.
E aí ela começa a adotar padrões ditos masculinos. E esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje em muitas empresas, porque as mulheres, elas estão completamente desconectadas do lado feminino. Muitas delas, e eu estou falando isso de uma experiência, de uma vasta experiência em contato com muitas, mas centenas de mulheres que estão vivendo isso. Por quê? Elas não se masculinizaram, mas elas adotaram uma linguagem mais masculina, atitudes mais masculinas e deixaram a sensibilidade, a forma de se colocar, a forma de se posicionar um pouco de lado, porque isso se remetia à fragilidade. Então, uma grande virada de chave é essa reconexão com esse feminino. E essa reconexão do feminino, ela acontece depois de uma descida muito grande. Ela precisa descer e encontrar o valor das suas raízes, entender tudo o que aconteceu. A partir desse momento, dessa descida, ela começa a fazer a reconexão com o feminino dela. É um trabalho muito legal, muito interessante, e o posicionamento dessas executivas, ela vem muito dessa reconexão e esse novo olhar para que o que é mais importante para ela nesse momento, a partir de agora. Ela pode ser feminina, ela pode ser delicada e ela pode se posicionar de uma forma firme, assertiva, que ela vai ser escutada. Conhecemos diversas CEOs, principalmente no ano passado, com o programa Delas para Elas, CEOs incríveis, extremamente femininas, mas que passaram por esse momento, passaram por essa descida de reconexão com o feminino. Então, eu julgo assim, extremamente importante essa junção entre ânimos, ânima, e yin e yang, essa junção entre masculino e feminino que nós chamamos de androginia. Quais são as características masculinas que são interessantes para você adotar e você se posicionar de tal forma? E quais são as características femininas que fazem parte da sua vida e que devem permanecer? Então, eu convido todos os ouvintes, todas as ouvintes, a refletirem sobre isso, porque eu tenho certeza absoluta que essa é uma grande diferença e isso é que está levando as mulheres a grandes cargos de liderança. Poxa, interessante, muito assim essa sua visão bastante ampla, né? E levando em consideração principalmente o que você fala em relação às mulheres de fato terem um posicionamento, saberem se comunicar de forma adequada, sem perderem talvez a sua grande essência, talvez não, sem perderem a sua essência, que é justamente de serem mulheres, serem femininas, né? A feminilidade, penso que seja uma das principais características das próprias mulheres. Então, posicionamento, mas sem perder a ternura, sem perder a relação, a afabilidade, a amabilidade, essa sensibilidade do cuidado com os filhos, de cuidado com o marido, de preservação de um relacionamento, de um casamento. Porque se ela também se embrutece e passa a adotar uma postura de dar murro na mesa, de ser agressiva na forma de tratar, entendendo que essa é a maneira de se posicionar, certamente ela vai ser uma competidora do homem nas condições do campo do masculino, que é a força, que é muitas vezes a agressividade. Mas gostei muito da sua fala nesse sentido da junção, né? Mesmo porque a gente vive um mundo no qual estamos sempre buscando aprendizados, lidando muitas vezes com crenças que são oriundas da nossa família, dos nossos pais, da nossa formação, da nossa educação. Obviamente gerando com isso também a necessidade de uma tomada de consciência e mudanças, preservando as nossas características fundamentais como seres humanos, como pessoas, nas nossas características, da mesma maneira o homem que tem o seu lado feminino e a mulher também que tem o seu lado masculino, mas também assim nessa junção e todos juntos, de mãos dadas, crescendo e fazendo o mundo cada vez melhor. Estamos assim, chegando no final do nosso programa, uma palavrinha final de um minutinho só para a gente concluir a sua fala. Obrigado, Luciana. Reinaldo, você falou uma coisa muito interessante. Muitas mulheres, tanto do curso, os 2 cursos que eu dou, tanto do IVG, eu sempre escuto que as mulheres também gostam de ser cuidadas.
Então, eu acho que tarefas bem divididas, cuidado recíproco, olhar de amorosidade recíproco, eu acho que faz bem e é um fato para a construção. Então, eu estou muito feliz por estar com você nesse programa, nessa entrevista, e fico à disposição. Eu também faço mentoria nessa área de liderança feminina e fico à disposição de todas vocês para que a gente possa dialogar, conversar, bater um papo sobre esse assunto, porque quando nós temos mais mulheres envolvidas e interessadas nessa construção conjunta com os homens, ou seja, na equidade de gênero, a gente vai chegar muito mais longe. Muito obrigada. Aproveitando, quiser deixar seu contato para alguém queira se interessar e ligar para você, fique à vontade. Olha, o meu LinkedIn é Luciana Soares Passadori, Instagram também, Luciana Soares Passadori, e caso queira falar comigo, eu estou só ligar na Passadori, estou no site da Passadori também, sou sócia do Reinaldo, diretora hoje lá, e vai ser uma honra falar com todos vocês. E espero que você tenha gostado dessas reflexões tão profundas, um trabalho de uma vida inteira, né, retratado numa entrevista de 20 minutos. Ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá. Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Cloud Coaching. Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Sempre às segundas-feiras, às 8 da manhã, com reprise na terça às 12 horas e na quarta às 16 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.